Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui pela Câmara Italiana de Comércio e Indústria do Estado de Santa Catarina, debatendo o tema do webinar de hoje, que são as oportunidades de investimento em concessões e parcerias público-privadas no Brasil. Para debater esse tema conosco hoje, temos aqui o professor Egon Moreira, que é um colega advogado, especialista na matéria, conhecido doutrinador sobre o tema, e que tem uma atuação também muito grande na área prática das concessões e das PPPs no Brasil. Também conosco, debatendo, o Ângelo Bitiré, que é adido comercial da Embaixada da Itália no Brasil, e também vai abordar o tema sobre a ótica dos empresários italianos, as necessidades, muitas vezes as dificuldades encontradas para que se implemente de maneira prática essa parceria com o mercado estrangeiro, com os empresários estrangeiros. E o advogado Tiago Jacques, que é especialista na matéria de concessões e PPPs, certificado, e que também tem aspectos técnicos para abordar e apresentar para todos nós. Eu queria dizer, inicialmente, que nesse contexto da infraestrutura nacional, a gente tem ainda um reconhecido déficit da infraestrutura em todos os setores. O Brasil sofre muito ainda com a falta de boas rodovias, portos, tem melhorado alguma coisa em aeroportos, mas ainda muito aquém da necessidade. Saúde, todos têm enfrentado em conjunto esse momento, essa grande dificuldade, educação, um novo marco do saneamento, mas ainda engatinhando para um novo momento. Isso, do ponto de vista social, evidentemente é muito ruim, mas do ponto de vista empresarial pode e deve representar aí uma grande oportunidade, uma grande novidade. O cenário macroeconômico nacional, mundial também enfrenta baixas de juros, isso pode incentivar os fundos soberanos, os fundos de equity, os fundos de pensão a novos investimentos. Eles querem sair em busca de novos horizontes e acaba encontrando também, nesse mesmo momento, uma crise fiscal que é causada pelo grande endividamento dos estados, para combater a pandemia e essa dificuldade gerada aí, um efeito cascata da própria economia. Então, nesse momento, lê-se muito a respeito e ouve-se de que talvez os países emergentes sejam, e como o Brasil nessa classe, seja realmente uma grande alternativa para os investimentos internacionais. Então, eu queria iniciar com uma pergunta para o professor Egon e agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Eu não fiz, Egon, uma leitura formal do teu currículo, porque ele é muito extenso, mas ele vai estar fixado aqui no painel do YouTube, mas apenas para dizer que a tua atuação é muito primordial na área de regulação econômica, processo administrativo, licitações e contratos administrativos de longo prazo, além das grandes obras que tu já escrevesse, mas também uma experiência tua, que foi a integração do grupo de trabalho do Ministério da Fazenda, lá em 2015, para a elaboração de normas de um melhor ambiente de negócio no Brasil. Isso muito nos interessa saber como é que funciona. Então, queria que nessa explanação, além de aspectos gerais, tu também pudesse abordar para nós o que tem de novidade nessa área da infraestrutura, esse novo marco regulatório e outros que podem surgir, eles nos dão uma expectativa aí realmente de novidade, ou a gente vai acabar, pela burocracia nacional, enfrentando mais do mesmo? Egon, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente ao convite que me foi feito pela Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina, cumprimentar o Tulo, cumprimentar o Tiago, cumprimentar o Ângelo, os nossos ouvintes. Na verdade, esse tema é um tema de suma importância para ser debatido agora. Para ser debatido agora, porque os projetos de investimento eles vão de se concretizar nos próximos semestres, nem nos próximos anos, nos próximos semestres. A cultura brasileira de contratações públicas de investimento, que são os contratos de concessão e os contratos de parceria público-privadas, que são aqueles contratos que envolvem aportes de recursos privados para projetos de interesse público, é uma cultura razoavelmente nova, razoavelmente jovem. O principal marco legal dela é a Lei 8987, de 1995, que gerou a primeira onda
de contratos públicos de longo prazo, de contratos públicos de infraestrutura. Estou aqui falando das grandes privatizações, telecomunicações, rodovias, portos, da primeira onda do final do século XX. Né? Nós experimentamos depois, em 2004, a Lei de Parcerias Público-Privadas, a Lei de PPP, que instalou, então, 3 modalidades dessa ordem de investimentos, no caso brasileiro. Nós temos as assim chamadas concessões comuns, que são aqueles contratos públicos de longo prazo que envolvem serviços públicos, porém, eles exigem o investimento do parceiro privado e a remuneração exclusivamente por parte do usuário, né? Por meio de pagamento de tarifas por parte do usuário. Por exemplo, o serviço de água e saneamento pode assim ser, o serviço de rodovias pedagiadas pode assim ser. A partir de 2004, foram criadas 2 novas modalidades dessa ordem de investimento, que são as chamadas parcerias administrativas e as parcerias patrocinadas, concessões administrativas e concessões patrocinadas. As concessões administrativas são aquelas justamente do lado oposto das concessões comuns, porque quem paga a tarifa para o investidor, quem paga quem gera a receita para o investidor é o Tesouro, é o poder público, é o contratante. Então, nós temos exemplos aqui, por exemplo, de hospitais feitos com essa modelagem, de creches feitas com essa modelagem, de instituições de ensino feitas com essa modelagem. O investidor privado faz o aporte, depois dos investimentos de instalação de obra, por assim dizer, quando começa a prestar os serviços à população, os serviços administrativos, presídios também, ele é remunerado pelo poder público. E se dá especialmente naqueles casos em que se detecta que o usuário não terá uma capacidade de pagamento adequada. O exemplo mais claro, nada obstante a dramaticidade deles, são presídios. Né? Os presídios, os usuários não aportam recursos. E o outro modelo é o modelo de concessões patrocinadas. Concessões patrocinadas são aquelas nas quais nós temos um blend, uma mistura da composição tarifária, que parte é paga pelo parceiro, pelo usuário, e parte é paga pelo parceiro público. Logo, nós temos esses são modelos básicos. Existem outros modelos, mas esses são os grandes tipos, né? Que são as concessões comuns, em que a receita tarifária vem unicamente do usuário, a concessão patrocinada, na qual existe uma composição da receita de parceiro público e parceiro privado, e as parcerias público-privadas, as concessões administrativas, que envolvem exclusivamente aportes públicos como geradores de receita no longo prazo. Esses são todos contratos que envolvem um investimento inicial que não pode ser inferior a determinados valores, 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, a depender da legislação e a depender do edital também, e que são de longo prazo. São de longa maturação. Portanto, o investidor privado vai fazer um aporte significativo no começo, por exemplo, uma ferrovia, e vai gerar receitas a posteriori durante 10, 20, 30 anos. Essa experiência nós começamos a ter no Brasil em 95, e por isso é bom chamar a atenção para essa memória histórica, porque os contratos já completaram o seu primeiro ciclo, e já completaram o primeiro ciclo de aprendizado. E salvo pouquíssimas exceções, todos os contratos tiveram começo, meio e fim com respeito ao equilíbrio econômico-financeiro. Isso importa dizer, claro, existem contratempos, não vivemos num paraíso, existem empecilhos, existem políticas públicas, existem regulações, às vezes, inadequadas, existem novas compreensões, mas fato é que os contratos eles já experimentaram ciclos de mais de 20 anos, com começo, meio e fim, e algumas soluções novas que, por exemplo, quando o contrato ele não tem condições de ser executado, já existe no Brasil o caso da possibilidade de uma rescisão amigável e uma nova licitação com novos parâmetros para o contrato. Ou então, para prorrogação contratual, com adiantar investimentos. Ou seja, nós temos um cardápio legislativo bastante razoável e já submetido a testes de força esses que foram bastante
bastante promissores. Ao lado disso, me parece que nós temos, ainda no plano legislativo, algumas vantagens decorrentes a partir de 2015 para cá, que foi a certeza, indene de dúvidas, de que os conflitos nesses contratos podem ser resolvidos por mediação, podem ser resolvidos por arbitragem, podem ser resolvidos por negociação administrativa. Isto é, nós não estamos mais dependentes do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário brasileiro, como todos sabem, é um poder que tem um excesso, um volume muito grande de demandas, e não tem tempo e nem capacidade técnica para resolver problemas complexos, como os que envolvem, por exemplo, taxa de retorno, volume de investimentos, complexidade de obras em concessões e parcerias público-privadas. De 2015 para cá, nós tivemos a alteração na lei de arbitragem, nós tivemos alteração na lei do Código de Processo Civil, nós tivemos alteração, a positivação da lei de mediação, vários decretos e leis federais e estaduais que consolidam o prestígio aos métodos adequados de solução de litígio, métodos adequados de solução de conflito. Então, cada caso, os advogados, o poder público, os procuradores de Estado vão poder desenhar soluções que preservem o contrato. Isso é muito importante, me parece, para questões de investimento, para questões de segurança jurídica de investimento. Em um terceiro momento, também a partir de 2015, foram feitas algumas alterações legislativas, e como o Tulo mencionou ao início, eu tive a honra de fazer parte dessa comissão para elaborar diretrizes de novos negócios em 2015, sob a liderança do então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, uma comissão de juristas composta por várias pessoas, e nós fizemos, por exemplo, um projeto que se denominou PPP+, que depois foi transformado na primeira medida provisória do governo Temer, que foi a medida provisória do PPI, que é um projeto que visa, sobretudo, a atenuar aquilo que o Tulo mencionou ao início, essa excessiva burocratização. Isso é, concentrando na autoridade da Presidência da República, hoje uma secretaria vinculada à Presidência da República, decisões que conferem prioridade a determinados investimentos de infraestrutura. Então, o governo seleciona os investimentos mais relevantes, de interesse coletivo, de interesse nacional, de volume de investimentos, e dá prioridade a eles em todos os termos, em termos ambientais, em termos burocráticos, em termos que envolvem, inclusive, instâncias de controle. Isso permite, portanto, um dinamismo maior nos sistemas de parcerias público-privadas e de concessões comuns, no caso brasileiro. Além disso, e agora recentissimamente, nós tivemos a promulgação do novo marco legal do setor de água e saneamento. E o setor de água e saneamento é um setor, não só em termos de saúde pública, extremamente relevante no caso brasileiro, que nós estamos, como os nossos irmãos do continente europeu, padecendo por esse desafio da Covid-19, da pandemia mundial, e demandamos também, para combater essa ordem de desafios, demandamos investimentos no setor de água e esgotamento sanitário, que no Brasil é bastante precário. Salvo capitais, nós temos uma situação bastante precária. O que importa dizer que existe uma enorme capilaridade e uma enorme demanda para essa ordem de investimentos, com uma legislação agora que também faz essa ordem de estabilização nacional para esse tipo de contrato. Por exemplo, ao atribuir à Agência Nacional de Águas, a ANA, a possibilidade de estabelecer diretrizes gerais para o território nacional inteiro que vão reger essa ordem de convivência público-privada. Logo, me parece que nós temos, sim, o Brasil dispõe de um arsenal legislativo robusto, que atende às boas práticas internacionais, não só na construção do contrato, mas na execução do contrato e na solução de conflitos advindos do contrato. E também nós temos uma experiência vinda de 1995 para cá, que consolida que os contratos funcionam, que a taxa de retorno é uma taxa
adequada, na maioria das vezes maior do que as taxas de retorno do ambiente europeu, mas maior que as taxas de retorno do ambiente estadunidense, de outros países, né? Mas que existe, sempre posta desafios, é verdade, existe segurança jurídica o suficiente que legitima essa ordem de investimentos de infraestrutura no caso brasileiro. Eu acho que são essas as premissas que eu podia compartilhar com os colegas a respeito da minha perspectiva de PPPs e oportunidade de investimento e concessões e parcerias público-privadas, e gostaria muito de poder conversar e estimular mais o debate para ver se tem alguma coisa a mais que eu possa humildemente contribuir com a compreensão. Egon, muito obrigado. Me parece que a tua exposição inicial é muito clara, ela traz, inclusive, um cenário otimista. É como se tu estivesse dizendo que, claro, trazendo esses últimos anos, de 2015 para cá, essa abertura legislativa, essa possibilidade de desjudicialização das questões referentes aos processos públicos, é como se tu dissesse que o teatro está pronto ali, as poltronas estão livres, o palco está preparado, agora a gente precisa saber se os atores realmente têm interesse, né, em exercer ali o seu espetáculo, né? E o Ângelo Bitiré, que é o adido comercial da Embaixada. A Embaixada tem feito um trabalho sensacional no Brasil, a Embaixada da Itália. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de eventos com o Ministério do Planejamento, Ministério do Transporte, isso sempre conectando mais de uma centena de empresas italianas para acompanhar. Tivemos no Rio de Janeiro, acompanhei também um evento sensacional com o BNDES, que apresentou esse novo quadro a respeito, e a gente fica com essa expectativa realmente de saber se na prática ela vai acontecer. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença do Ângelo, que é extremamente experiente, conhece bem o país, conhece também a relação com os italianos, porque exerce isso diariamente, e saber dele, Ângelo. Ângelo, se pudesse fazer para nós assim um breve histórico dos investimentos e das relações dos italianos com o Brasil, como eles têm visto essa questão, e sobretudo também no ponto da infraestrutura, né? E o que a gente pode esperar desse relacionamento com a Itália e nesse novo momento que o Brasil espera viver? Bom giorno, Ângelo, muito bom dia. Bom dia a todos. Vocês estão escutando? Está um pouquinho baixo o teu som, talvez o volume... É porque toco... É agora, melhorou um pouco? Perfeito. Bom, bom dia a todos. Obrigado, Tulo, pelo convite. Grande abraço para todos os participantes. É uma oportunidade muito grande para a nossa embaixada estar presente aqui hoje com vocês para conversar sobre esses temas de extrema importância e atualidade pelo futuro do Brasil. Essa é a minha terceira missão aqui no Brasil. Eu já fui cônsul aqui em Brasília e cônsul em Recife. Então, a minha especialização do Centro-Oeste e do Nordeste é bastante aprimorada. E queria, começando ressaltando duas coisas que eu acho muito importantes. Eu acho que todos vocês sabem da presença italiana nesse país, né? Afinal, nesse país tem 35 milhões de descendentes de italianos. Isso significa o quê? Significa que são dois países irmãos, dois países que se conhecem muito bem, dois países que se gostam. E outra coisa, eu lembro, quando fui nomeado pela minha primeira missão no Brasil, eu estava lá em Roma, a minha cidade, sabia muito pouco do Brasil ainda, né? Aí comprei um livro de um jornalista brasileiro que tinha voltado de uma longa viagem de 6 meses no Brasil. Na primeira página desse livro estava escrito: a primeira coisa que um estrangeiro tem que aprender sobre o Brasil é que não existe um Brasil, mas o tamanho do Brasil continental praticamente define que existem vários Brasis, com várias diferenças sociais, culturais. Então, isso significa o quê? Que qualquer problema aqui no Brasil vira um problema gigante, de extrema e difícil resolução.
essa é uma coisa que eu sempre converso com os meus colegas que têm pouco conhecimento do Brasil. Eu só mostro o tamanho do Brasil, aí já muita coisa está explicada. Agora, eu lembro daquela expansão econômica depois dos anos 2000. Eu trabalhei nos Estados Unidos, estava na Itália na época, acompanhava, como sempre, o Brasil. E a minha pergunta era, a economia brasileira está começando a bombar, mas se não conseguir realizar aquela infraestrutura, aquela estrutura de base para essa economia se sustentar, não tem como. Eu lembro que uma vez, acho que em 2005, 2006, fui de Brasília de carro, uma das últimas vezes, para Belo Horizonte. Uma estrada, uma rua, de mão dupla. Aí pensei, como é que Brasília vai sustentar milhões de pessoas? Então, as infraestruturas são a coisa, eu acho, mais importante a ser realizada nesse país agora. Os excelentes programas de PP, ou seja PP, seja PPI, são básicos para o futuro desse país. Nós realizamos com a Embaixada da Itália, o Paulo está sabendo, ano passado, um encontro com o ministro das Infraestruturas. Participaram todas as maiores empresas italianas. O encontro foi realizado na Embaixada, com extremo sucesso. Esse ano, agora, no dia 17 de junho, nós fizemos uma webinar com o vice-ministro das Infraestruturas, Marcelo Sampaio. De novo, com todas as maiores empresas italianas representadas. Bom, qual é a ideia da Itália em relação ao Brasil, ao futuro do Brasil, às possibilidades de investimentos no Brasil? É muito simples. O Brasil é um país de oportunidades. Para a Itália, ainda mais, devido àquelas aproximação, aquelas afinidades culturais que eu estava falando antes. É muito mais fácil para o italiano chegar aqui no Brasil e se sentir em casa. Todos os meus amigos brasileiros que foram para a Itália, quando eu pergunto para eles, e aí, como é que fui lá? A resposta deles é, eu me senti em casa. Então, essa é uma aproximação que não existe. Não tem outros países europeus ou mundiais que têm essa aproximação com o Brasil. Então, a visão das empresas italianas é extremamente positiva. Tem dois problemas que eu vejo. Um problema é a burocracia, a extrema burocracia. Tudo bem, não é que nos outros países, investir na Índia, na China ou em outros países, seja muito mais fácil. Mas a extrema burocracia é o que está matando realmente o país. Isso tem que ser resolvido. E tem que ser resolvido muito rapidamente. Porque isso tem um custo que se reflete não só no aumento do custo de uma infraestrutura, quanto na impossibilidade da realização. Eu acompanhei a Transnordestina, ainda está lá. Todo Deus sabe se um dia vai sair, quando vai sair e qual vai ser o custo daquela obra, entendeu? Então, o primeiro problema que eu vejo, extrema burocratização, eliminar a burocracia no Brasil vai ter um custo social muito grande. Eu gostaria, os senhores são mais técnicos, né? Mas o custo social de eliminar a burocracia é muito grande, porque tem família, tem milhões de pessoas que se sustentam com aquele salário mínimo que está ganhando, aquela pessoa que lá naquele posto só coloca aquele carimbo. Totalmente inútil hoje em dia. Mas na hora que eu vou eliminar a burocracia, eu vou ter que pensar como realocar socialmente essas pessoas. Então, esse é o primeiro problema. Outro problema são as duas reformas, né, providenciais e fiscais, que tem que sair para... A previdencial já foi caminhada, aprovada, não sei se é o suficiente,
Nós, na Itália, já aprovamos nos últimos 15 anos, acho, 10 reformas previdenciais, uma atrás da outra, porque aquela que tinha sido aprovada um ano antes não era suficiente, entendeu? O custo da previdência é muito alto, e isso tem que ser resolvido também. É o problema da regulamentação e da fiscalização do mercado do trabalho. Ou seja, o Brasil precisa das infraestruturas, porque não adianta nada produzir se eu não tenho como chegar aos portos para escoar a minha produção. Então, infraestrutura significa rodovias, significa transporte ferroviário, significa portos mais ágeis que funcionam. Isso é fundamental. Sem isso, eu tenho aqui, posso terminar só com um... Fui no Ministério, peguei os dados, nos próximos, ainda tem uma previsão de 2019, eu não sei se foi cumprida, mas aqui nós temos investimentos no setor de infraestrutura, de portos, aeroportos, transporte de goma e transporte ferroviário, de 233 bilhões de reais até 2022. A maioria é o transporte automobilístico, o transporte caminhão. São 156 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Isso significa melhorar os aeroportos, melhorar as rodovias, criar novas ferrovias e criar e melhorar o funcionamento dos portos. Por exemplo, uma coisa, tem pequenas coisas que eu gosto de observar. Aí eu vejo, o Brasil é Roterdão. Roterdão é o maior país da Europa, né? É o maior porto da Europa, vocês sabem. Aí eu fico pensando, mas o Brasil tem não sei quantos portos lá em cima, por que tem que sair tudo de Santos para chegar a Roterdão? Se eu tenho o porto de Pecém, tenho o porto de São Luís de Maranhão, tenho... Por quê? Então, precisa reorganizar tudo isso. Porque pensar que no futuro o Brasil possa se sustentar sem ferrovia, com o Porto de Santos, é uma rua que liga o Porto de Santos com São Paulo, acho muito difícil, entendeu? Acho muito difícil. Essa é a minha visão. As empresas italianas, as maiores empresas italianas já estão presentes aqui, são empresas italianas que constroem navios, que constroem estruturas de portos, que constroem ferrovias, que constroem diga, barragem, enfim. Última coisa, ao ministro das Infraestruturas, ano passado, o CEO de uma das maiores empresas italianas perguntou: um dos problemas que a empresa estrangeira enfrenta participando de licitações é que, se a empresa é séria, faz aquela oferta, ele já sabe que não tem para realizar aquela obra com aquelas especificações, não tem como ter um custo inferior. Mas aí chega outra empresa, coloca o custo inferior, ganha a licitação. Por quê? Porque sabe que não vai ter controle depois. Ninguém vai fiscalizar depois. Aí, esse é um grande problema. Aí o ministro aí foi muito rigoroso. Falou que ia criar um departamento de extremo rigor para fiscalizar as obras futuras, porque esse é outro grande problema. Perfeito, Ângelo. Muito obrigado pela sua exposição. Eu acho que ela dá a temperatura exata que a gente precisa. Muitas vezes, né, Tiago, Egon, nós somos chamados de burocratas porque os advogados eles estão preocupados em estruturar a operação, mas de nada adianta essa estruturação se a gente não tem essa temperatura, essa realidade que é passada, né, por quem efetivamente vai fazer parte da concessão, vai fazer parte do processo de licitação. E o Ângelo consegue, acho que, transmitir isso para nós com uma clareza muito grande, porque tem o dia a dia dessa vinculação, desse acompanhamento junto aos empresários. Ângelo, falaste agora, por exemplo, em portos, né? Aqui em Santa Catarina, no estado de onde eu falo agora, da ilha mais linda do mundo, né? Florianópolis, a gente tem no estado, e eu acho que isso é indiscutível, mas
nós temos aqui no estado 5 Depois portos. da Sardenha, viu? A Sardenha é belíssima também. Mas nós temos aqui 5 portos. 5 portos, né? De excelência. Belíssimos, inclusive, com toda uma operação que faz isso que você está dizendo, que pode muito bem se descentralizar, né, e permitir, se tivéssemos uma malha de infraestrutura que atendesse. Essa é uma questão, evidentemente, que teria que ser debatida. Mas eu queria passar a palavra ao Tiago. O Tiago, para que vocês tenham ideia, ele, entre os colegas aqui, ele é conhecido como o senhor PPP. Eu acho que ninguém, Egon, ninguém tem uma paixão tão grande pela parceria público-privada do que o Tiago. Ninguém tem estudado tanto, ninguém tem levado tanto a debate essa matéria e acreditado tanto quanto ele, pelo menos aqui no nosso estado, no nosso meio. Eu queria, então, Tiago, passar a palavra para ti, para que pudesse fazer os teus questionamentos, mas eu queria já deixar um para ti. Como é que nós podemos implementar todo esse arcabouço aí que o Egon trouxe e essas necessidades que o Ângelo trouxe, se o nosso próprio administrador público parece não acreditar nisso? A sensação que eu tenho é que nós temos os elementos, temos as ferramentas, mas ainda não temos culturalmente a certeza de que parece ser esse o melhor caminho. Bom dia, Tiago. Estás com a palavra para fazer os questionamentos necessários. Bom dia, Tulo. Bom dia, professor Egon. Bom dia, Ângelo. PPP e concessão também, né? As duas. Eu realmente acredito muito nas duas formas de contratação, né? O Brasil fez essa distinção entre concessão comum, pela lei, sei lá, de 95, e a PPP, pela lei posterior, mas, de certa forma, o que a gente tem é um guarda-chuva colocando tudo que são parcerias público-privadas envolvendo todos esses institutos jurídicos, né? O que me parece até agora assim, o grande, talvez, gargalo para que isso se desenvolva, na verdade, está na estruturação de bons projetos. Eu acho que esse insight teve lá atrás, quando foi criado a Secretaria do PPI, para funcionar como uma espécie de articulador, como uma espécie de uma indústria de projetos, de ideias para fomentar a infraestrutura nacional. Então, eu concordo com o professor Egon, né, porque eu tenho grande estima, né, gosto muito de ler os livros dele, os artigos que ele sempre publica, e concordo com ele quando ele comenta que há um arsenal robusto do ponto de vista legislativo. Eu queria contar aqui um caso que a gente estava, ano passado, a gente teve no Congresso, quando estava tramitando aí o novo marco regulatório das parcerias público-privadas e das concessões, né? A nova lei está por surgir. E aí o deputado Arnaldo Jardim e o João Maia, numa conversa, eles disseram: Tiago, você sabe qual que é o esporte predileto dos brasileiros lá fora? A resposta minha foi natural e óbvia: futebol. E assim, não, é controle. O esporte predileto do Brasil é o controle. E aí ele me explicou e realmente faz muito sentido. E aí, nessa toada, eu queria lançar um questionamento para o professor Egon, de que a gente vem acompanhando, né? Assim, no Brasil a gente tem algumas situações peculiares que divergem muito do que a gente vê em outros países do mundo, né? A gente tem no Brasil, em alguns estados e até na esfera federal, situações de controle prévio e concomitante feito pelos órgãos de controle, nesses processos de concessão e de parcerias público-privadas. E me parece, e aí essa é uma primeira reflexão e indagação que eu coloco para o professor Egon, que o hábito do cachimbo acaba por deixar a boca torta, no sentido que, se durante muito tempo os órgãos de controle tiveram muito afetos à fiscalização de obras, né? Obras empreitadas, remuneradas por meio de medição. E a gente tem uma situação hoje diversa. Quando a gente fala em concessão e parceria público-privada, a gente vira uma página da obra, tira de foco a obra e passa a ser foco disso a prestação efetiva do serviço na ponta ao usuário final, ao destinatário final. Então, e a gente tem visto assim, uma certa, às vezes, confusão de se olhar um contrato de parceria público-privada, e essa confusão não só por parte de órgão de controle,
mas também, às vezes, por parte até de agência reguladora, de olhar um contrato de concessão ou um contrato de parceria público-privada como se um contrato de empreitada fosse, certo? E, algumas vezes, assim, até chegar ao ponto, e aí é uma questão até um pouco mais técnica, professor, de adotar premissas regulatórias de um modelo quando aquele negócio se enquadra num modelo regulatório absolutamente diverso. Por exemplo, concessão aeroportuária, uma regulação que a gente sabe que é uma regulação por contrato e não uma regulação discricionária. E adotar a premissa de regulação discricionária, controlar custo, ou controlar receita, ou controlar TIR, e ver isso, checar isso ao longo dos 30 anos do contrato, nos parece que foge o escopo daquilo que realmente a licitação deveria capturar, que seria ver a qualidade do operador para operar aquele ativo e a musculatura financeira para fazer frente aos investimentos necessários para a prestação adequada do serviço. Então, o que eu queria jogar a pergunta para o professor é como ele vê a atividade do controle, a figura desse controle prévio e concomitante no Brasil, se ela é benéfica, se ela é maléfica, ou se ela não tem efeito nenhum, e o que ele tem observado na realidade nesses controles efetuados tanto por agências reguladoras como pelo Tribunal de Contas, assim, os principais acertos e as coisas que não estão acertadas e que precisam ser bem recolocadas. Muito obrigado pela pergunta, Tiago. Antes de tentar respondê-la, eu vou fazer só uma menção, tomar liberdade a uma ponderação que o Ângelo fez sobre a presença italiana. Eu também, né, minha esposa é neta de italianos, bisneta de italianos, e eu falo de Santa Felicidade, que é o bairro italiano de Curitiba. Então, estamos longe, mas estamos próximos. Eu creio que a pergunta que o Tiago faz tem bastante a ver com algo que o Tulo falou ao início. Nós estamos experimentando, e eu acho que em grau decrescente, um choque cultural, tá? Porque a formação do quadro de contratações públicas brasileiras ela é muito marcada por uma lei de 1993, que é a Lei 8666. Antes disso, a legislação era dispersa, eram decretos, né? A primeira lei de verdade é de 86, daí depois, em 93, veio a lei que seria a grande salvação dos processos de contratação pública brasileira, que é a Lei 8666, que surgiu no Brasil, não nos esqueçamos disso, depois de um fenômeno que foi o impeachment do presidente da República, devido a atos de corrupção envolvendo, alegados atos de corrupção, envolvendo contratações públicas. Então, é uma lei muito formal, que desce a detalhes, a formalismos inférteis, né? Desce a detalhes desnecessários na compreensão da contratação pública e que envolve um tipo de contrato, que é o contrato de desembolso, o contrato de colaboração, o contrato no qual o gestor público precisa ter uma verba orçamentária disponível, que se supõe que o gestor público dispõe de todas as informações daquele contrato, significa que ele consegue fazer o projeto básico, ele consegue fazer o projeto executivo, ele consegue medir e ele consegue certificar a obra. Ou seja, é um contrato, em termos contemporâneos, razoavelmente simples, é um contrato que se pode supor completo. E se porventura houver controvérsias, como é um contrato simples, contrato semelhante àqueles da experiência privada, empreitada de obras, empreitada de serviços, desembolso, contrato bilateral, o Poder Judiciário resolve essas controvérsias. São contratos que duram 4 anos. Em 95, como nós já conversamos, essa cultura começou a se alterar. Todavia, fato é que nem todos conseguiram fazer essa dissociação clara, ou quiseram fazer essa dissociação clara, entre a Lei 8666, a Lei de Contratações Públicas de Desembolso, de Colaboração, e os contratos de investimento em áreas públicas. Então, muitos órgãos de controle, muitas decisões de tribunais, têm ainda a Lei 8666 como uma lei geral que se aplicaria a todos os contratos, o que, com devido respeito, é um erro. É um erro tanto em termos
acadêmicos, como em termos práticos, como em termos de sucessão de leis no tempo e lei especial e lei geral. A Lei 8666, ela nada, ou quase nada, tem a ver com contratos de parcerias público-privadas, contratos de investimento. Todavia, fato é que a nossa cultura cresceu alimentada pela 8666, que é o grande volume de contratos que nós temos e o grande volume de contratos de obras. Né? E isso faz com que os órgãos de controle externo, tribunais de contas e Ministério Público, tenham desafios maiores em compreender as PPPs e as concessões comuns com projetos diferentes, projetos de investimento que, como o Tiago bem falou, envolvem, não tem a racionalidade da habilitação técnica da construção da obra, mas tem a racionalidade do sujeito conseguir gerir adequadamente um serviço que lhe foi cometido, prestar adequadamente esses bens e serviços para a população e ser remunerado por isso. É para isso que serve. Só que os órgãos de controle, aqui talvez seja uma questão nem tanto jurídica, mas talvez mais política até, eles não querem abrir mão do seu poder. E é natural, né? Não há vácuo no poder. Se você não exerce o que lhe compete, é porque tem alguém exercendo no seu lugar, naquele mesmo instante. O que importa dizer que os órgãos de controle expandiram, e me parece, para além das fronteiras legais e constitucionais, os atos de controle. E a administração pública tende a ficar acuada, no sentido de que não quer brigar com o órgão de controle, porque é esse mesmo órgão que daqui a um ano vai aprovar as suas contas. A agência reguladora não tem muito interesse em brigar com o órgão de controle, porque existe ali uma relação de dominação, uma relação de poder, uma relação de supremacia, que faz com que os órgãos de controle consigam expandir. Na minha percepção, tanto em termos jurídicos como em termos práticos, é inadequado esse controle prévio e é inadequada essa compreensão de que os órgãos de controle podem definir o modelo regulatório do contrato. Mas já existem alguns caminhos, né? A Sociedade Brasileira de Direito Público, capitaneada pelo professor Carlos Ari Sandfeld, tem uma pesquisa já longa e consistente, com divulgação de dados semanais, sobre o funcionamento do Tribunal de Contas da União, por exemplo, e dos tribunais de contas, dizendo, olha, aqui tem alguma coisa... Está se colocando à luz do dia isso. Está se discutindo isso. Né? E, por outro lado, veja, recentemente saiu um livro do advogado do Rio de Janeiro e São Paulo, o Pedro Dutra, que diz, olha, o Tribunal de Contas, um soberano acima das agências reguladoras. Esse é mais ou menos o título. É um poder supremo da regulação. Isso põe luzes num problema, e o Tribunal de Contas, eu acho que já viveu um momento expansivo, e agora, para as coisas funcionarem, ele vai ter que voltar à bitola legislativa. Por maiores que sejam as boas intenções das Cortes de Contas, a legislação é clara ao estabelecer limites. E o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, tem controlado. Eu dou 2 exemplos aqui. O Tribunal de Contas houve uma ocasião em que teve um acórdão que disse que, se o edital de licitação não previsse arbitragem, as partes não poderiam pactuar uma cláusula de arbitragem para resolver um problema do contrato. E o Poder Judiciário brasileiro disse que o Tribunal de Contas, que a decisão dele não valia, que as partes poderiam, sim, instalar arbitragem mesmo em contratos que não contivessem cláusula compromissória expressa. Poderia ser, isso foi resolvido. O Supremo Tribunal Federal tem controlado, por exemplo, o Tribunal de Contas em questões de desconsideração de personalidade jurídica, em expansão das competências de controle, em questão de respeito a acordos de leniência. Não, na verdade, eu acho que quase todos é um fenômeno muito político também. A Corte de Contas, não nos esqueçamos, né? É um órgão do Poder Legislativo. É um órgão do Poder Legislativo, subordinado ao Poder Legislativo. Essa expansão há de ser parametrizada, e eu posso ser
um pouco infantil, tem uma visão um pouco romântica das coisas, um pouco esperançosa demais, mas para mim me parece que a retração está fazendo com que as coisas caminhem de uma forma um pouco mais adequada. Mesmo porque, e não nos esqueçamos, só para finalizar essa minha resposta, nós temos um histórico, como o Ângelo falou, na ponderação do CEO italiano, nós temos um histórico de projetos mal feitos, de contratos que inibiam a concorrência, de licitações com editais incompletos, que o sujeito mergulhava no preço e depois resolvia depois. E a Corte de Contas foi muito providencial para colocar parâmetros para isso aí. Agora, ela estendeu, vamos tentar chegar, quem sabe, um dia num ponto ideal. Né? O que me parece é que a racionalidade é outra e tem que ser construída uma nova racionalidade. Zé, Ivo, parece que tu passas para nós a impressão que nós estamos num momento de transição ainda, né? Que nós estamos realmente ultrapassando aquele momento anterior. E veja que quando o Ângelo abordou o assunto, ele logo falou na lei, ele trouxe aquela questão de fundo da lei 8666, que é uma pergunta que as pessoas fazem, mas no Brasil eu tenho que comprar o que é pior só porque é mais barato, né? E cria um processo de licitação que ele é inseguro juridicamente, ele para a todo momento, ele para no judiciário, ele para no TCE, ele para dentro do órgão da administração pública, e justamente por isso, porque ele é inseguro juridicamente e ele não é justo economicamente. O Estado, muitas vezes, compra aquilo que vai ser muito mais caro para ele, porque aparentemente no começo é mais barato. E aí, Ângelo, o que eu queria te perguntar é o seguinte: nesse ponto, claro que essa visão, vocês têm ela muito clara, a Itália tem as suas burocracias também, né? Não vamos esquecer que a Itália também é um país que tem uma tendência de processos, procedimentos, mas se um empresário italiano, uma empresa ligasse hoje para ti, aí para a embaixada e dissesse: Ângelo, nós temos 100 milhões de euros para investir e queremos ir para o Brasil, o que vocês sugeririam em área de infraestrutura? Vai para o saneamento? Vai para a rodovia? Vai para os portos? Vai para aeroportos? Ou vocês não têm isso bem definido? A embaixada, nesse ponto, ela apenas sugere os caminhos de informação para que ele faça o investimento. Qual é a estrutura, vamos dizer assim, prática? Você está escutando? Bom, é claro, Tulo, depende do core business da empresa italiana, né? Normalmente, quando a empresa entra em contato com o nosso departamento comercial, a gente já sabe que tipo de empresa, qual é o core business dela, aonde ela quer direcionar os investimentos dela. Mas é aquilo que eu falei antes. Eu acho que agora saíram as novas regras, está tendo um novo impulso, parece que foi remarcado que tem que ser resolvido o problema do saneamento básico, da água. Eu falei antes, como falei, eu gosto de falar muito com exemplos bem concretos, né? Porque é isso que explica a situação. Bom, no Nordeste, o litoral do Nordeste, junto com a bacia hidrográfica da Amazônia, é o lugar onde chove mais. Todo dia no litoral do Nordeste chove. Agora, a 10 quilômetros do litoral, já tem pessoas que vivem sem água. Entendeu? Então, tudo isso, todas essas infraestruturas têm que ser resolvidas e tem que ser resolvida às pressas. Por quê? O mundo, acho que todos os senhores perceberam que o mundo, cada ano, triplica a velocidade. O mundo está viajando a uma velocidade assustadora. Então, os países que não conseguem colocar as coisas em dia hoje, muito dificilmente vão conseguir aguentar os desafios do amanhã. Então, eu vejo o risco muito grande para o Brasil de perder esse trem e ficar definitivamente atrás. Ou o Brasil acorda, tem que acordar agora. Infelizmente, essa pandemia, não podemos esquecer
do momento particular que todos nós estamos vivendo, né? Aqui no Distrito Federal a situação está muito ruim, agora parece que no Sul, que no começo estava um pouco melhor, agora parece que... Enfim, essa pandemia, claro que vai reduzir o PIB de todo mundo. Estou falando de uma redução de 2 números, de 2 dígitos, não é redução de 2, 3, 4%. Tomara que seja só isso. Então, isso vai complicar. Mas eu acho que, como você justamente já frisou, o setor do saneamento, o setor das rodovias e o setor dos portos são setores onde eu acho que as empresas italianas poderiam encontrar ótimas oportunidades de investimento no Brasil. Isso junto, é claro, com os 2 setores da saúde e da educação, que são fundamentais para qualquer país, para o futuro de qualquer país, de qualquer povo. E isso tem que ser melhorado muito também. Essa educação, essa saúde se constrói algo de efímero, algo que eu acho que não pode durar muito. É isso aí, tudo. Perfeito. Obrigado, Ângelo. E, Tiago, o que tu acha aí que o Egon pode nos esclarecer mais sobre essas questões aí jurídicas que tenham um link com isso que o Ângelo falou agora? Saneamento, parece que o marco é uma grande novidade. É por aí? Será que esse vai ser aí a grande mudança na cultura e também nos investimentos no Brasil para os próximos anos? Eu penso que sim. Eu penso que para os próximos anos, talvez os investimentos grandes que o Brasil deva receber, seja na área de saneamento, na parte de iluminação pública. Conversava ainda há pouco com o professor, ferrovias, estradas, concessões o setor aeroportuário sofreu bastante com a crise, talvez um dos setores mais atingidos com a crise. Mas, mesmo assim, eu percebo que o governo de São Paulo está fazendo concessão de vários outros aeroportos e já as outras rodadas seguintes, a 6ª e a 7ª rodada, já estão presentes e marcadas. O que eu gostaria de perguntar para o professor Egon é uma situação do momento, né, do dia de hoje, e aí uma questão assim, para o investidor no que diz respeito à segurança jurídica. A pandemia trouxe para a gente uma necessidade de se enfrentar e se discutir algumas premissas com relação ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e de parceria público-privada. Né? E muito se discutiu no começo como é que se fariam esses equilíbrios econômicos financeiros. Mais do que isso, uma discussão anterior a essa, se teria direito ou não ao equilíbrio econômico financeiro, se isso viria a configurar ou não força maior, né? Isso foi objeto de debates inicial. A gente viu que tem algumas situações de países estrangeiros onde a pandemia não foi reconhecida, não é reconhecida como um evento de força maior por decreto, né? Uma coisa que talvez que chama a atenção, né? E o que eu queria extrair questionado para o professor Egon como ele vê o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos com as alterações trazidas pela pandemia e como é que ele vê que se encaixa e como resolver essa situação para o futuro. Né? E já engatando uma segunda pergunta, professor, na mesma temática, muito tem se falado em que esses contratos de concessão, que esses contratos de parceria público-privada são contratos que devem sofrer mutações, que isso faz parte do negócio. A única certeza que se tem quando assina um contrato desse é que tudo vai mudar. Né? As coisas, contrato para 10, 20, 30 anos, tudo vai mudar. Né? Então, o que eles precisam estar abertos, eles precisam ser contratos orgânicos. E aí a minha pergunta é qual o limite dessa mutação contratual também? Né? Bem, muito obrigado pelas provocações. Eu vou fragmentar, se me for dado a nossa conversa, em 3 partes. Aquilo que o Tulo acenou, e as duas perguntas que o Tiago fez relativa ao equilíbrio econômico-financeiro e limite às mutações.
A respeito do setor de saneamento, nós temos uma estrutura nacional que foi criada na década de 70 com o chamado Planasa, né, que é um plano federal que determinou que cada estado da federação fizesse empresas estaduais que implementassem programas de água e saneamento nos municípios dos respectivos estados. Então, o estado do Paraná tem a Sanepar, Santa Catarina, não sei o nome, mas tem uma empresa estatal aí, a São Paulo tem empresa estatal, e essas empresas estatais, portanto, tiveram uma perspectiva de fazer os investimentos nos municípios. Ocorre que as empresas estatais brasileiras sofreram alguns baques sérios a partir da década de 80 e ficaram descapitalizadas, e sem capacidade de angariar recursos, e mais do que isso, foram manejadas politicamente. Então, como são dos governos estaduais, entra aqui o calendário eleitoral também para fazer investimentos nesta ou naquela região, nesta ou naquela cidade. O que a atual lei faz e quebra de uma forma robusta é essa influência política no setor de água e saneamento dos governos estaduais e autoriza, de uma forma bem mais significativa, a participação de investidores privados diretamente com os entes municipais, com os entes regionais, com os entes consorciados e assim por diante, sob uma coordenação nacional. Então, aqui vai naquilo que esse reclamo que o Tiago chamou a atenção, que é uma questão de segurança jurídica e uma questão de uma leitura uniforme para determinado contrato nesse país de dimensões continentais, como o Ângelo falou ao início, porque o investidor vai ter a holding dele e vai investir em Porto Alegre e vai investir em Manaus. E as soluções têm que ser equivalentes para ele poder justificar para o investidor. Diz, não, em Manaus o contrato é desse jeito e funciona com essa estabilidade, em Porto Alegre, equivalente. Os princípios são os mesmos. E essa é a intenção, e por isso eu acho que foi uma grande vitória, uma grande conquista a questão do marco de saneamento para esse setor, para investimentos nesse setor. Quanto no que diz respeito ao impacto que a pandemia gerou nos contratos, isso, pelo menos, já não é só uma peculiaridade brasileira, né? Todos os países europeus continentais que têm contratos semelhantes aos contratos brasileiros, que são contratos, sobretudo, regidos pelo direito administrativo, né? A Itália tem o direito administrativo italiano, que nos influenciou e influencia muito, França, Portugal, né? A gente tem uma lógica que pauta também equilíbrio econômico financeiro, etc. E a pandemia, na verdade, instalou uma espécie de força maior, diferente daquelas forças maiores catalogadas nos clássicos da literatura. Máximo Severo Giannini, Renato Alessi, os grandes administrativistas italianos, né, do século passado, e quando falavam em força maior, ou caso fortuito, tinham aquelas situações em que uma das partes ficava impedida de cumprir o contrato, em que uma das partes se vulnerabilizava e enfrentava um evento que impedia que ela prestasse o bem ou o serviço. Nos tempos que nós vivemos hoje, nós temos situações em que ambas as partes, em ambos os polos da relação contratual, enfrentam desafios. Isto é, o concessionário de transporte coletivo urbano não pode transportar. Os ônibus e os metrôs estão vazios. Em compensação, se é que isso é uma compensação, o poder público municipal não tem receita de imposto sobre serviços, tem inadimplência de imposto de propriedade urbana. O poder público federal também, existe um problema de liquidez em ambos os polos das relações. Isso demandará, na minha percepção, soluções criativas. Então, não basta dizer que o poder público tem que pagar a conta e só ele, porque é uma força maior. Isso é uma solução fácil, e eu tenho colegas que eu respeito imensamente que estão a defendendo, mas me parece que é uma solução inadequada. É uma solução inadequada porque você vai pôr a conta no contribuinte, ao fim e ao cabo, né? Naquele que paga impostos.
né? Digamos, vamos para concessões aeroportuárias. Será que alguém cogitaria de fazer com que os contratos fossem integralmente reequilibrados com base em aportes da União? É uma dúvida que fica. Eu acho que nós, e por isso que eu gosto de insistir nessa viragem que veio de 2015 para cá, quanto à consolidação da competência das administrações públicas para negócios administrativos, para transações administrativas, para mediação administrativa. A maioria dos estados brasileiros já tem câmaras de mediação de direito administrativo, por enquanto para questões de servidores públicos, é bem verdade, mas já estão na cultura da mediação e na cultura da arbitragem. Então, esses mecanismos permitem que as partes componham e resolvam, e aí que vem a segurança jurídica. A segurança jurídica na certeza de que o contratado privado sabe que, se porventura vier uma situação absolutamente imprevisível e inesperada, o contratante público está disposto a resolver o problema. E não como foi até pouco tempo atrás, disposto a trocar um problema de reequilíbrio por um outro problema mais sério ainda, que é o problema de litígio judicial. Que o sujeito vai ficar 10 anos discutindo, e em 10 anos não tem contrato que sobreviva em situações de desequilíbrio. Significa que nós temos também que prestigiar essas formas de solução, e não só soluções de negociações que sejam meramente distributivas, isto é, quem vai ficar com a fatia maior do bolo, quem vai ficar com o problema maior, quem que vai pagar a conta do desequilíbrio de uma forma mais intensa, mas que sejam, assim espero, criativas prospectivas, porque os contratos vão durar mais 20, 30 anos. É como casamento. Se você não for criativo e não tiver capacidade de aprendizado, ou o casamento não dura, ou você vai viver um inferno conjugal por mais, até que a morte o separe. Não é? Essa capacidade de aprendizagem que os contratos administrativos sempre tiveram, ela precisa ser valorizada agora. E isso vem exatamente de encontro ao que a segunda pergunta do Tiago, a segunda inquietação dele, no que diz respeito à mutação dos contratos. Eu já há 10 anos publiquei um livro sobre concessões de serviço público em que eu consignei que em contratos de longo prazo, a segurança jurídica vem da certeza da mudança. Se, porventura, você imaginar que o contrato vai ficar imutável, você está vendo um outro contrato, e não um contrato de concessão e um contrato de PPP. Nem as cartomantes sabem o dia de amanhã. Eu não sei. Se alguém sabe a variação do dólar daqui a 6 meses, por favor, me avise que eu quero enriquecer. Ninguém sabe, nem os algoritmos sabem. Não adianta. Então, as pessoas têm que saber que os contratos vão sofrer mutações, que essas mutações vão precisar ser metabolizadas pelas partes dos contratos e construir soluções. Qual que é o limite para isso? Na minha percepção, o limite está na lei, na 8987, na 1079, na lei de concessões e na lei de parcerias público-privadas, que é o objeto do contrato. E o objeto do contrato aqui compreendido tecnicamente. Perdoem aprofundar um pouco. Num contrato de compra e venda de um automóvel, o objeto não é o automóvel. O objeto é a prestação que as partes se combinam de fazer. Ou seja, o objeto da minha prestação é a entrega do dinheiro e o objeto da prestação do vendedor é a entrega do automóvel. Numa concessão rodoviária, o objeto do contrato não é a rodovia. É a prestação dos serviços que foram cometidos ao concessionário. O objeto de uma concessão portuária não é o porto, mas é a prestação dos serviços da melhor forma possível. Logo, se a gente preservar o objeto do contrato, a espinha dorsal dele, o que está ao seu entorno pode ser objeto de mutação. Por exemplo, um dia desse eu participei de um debate promovido pela OAB do Rio de Janeiro, em que o advogado carioca me falou que havia um projeto, uma meta contratual, um contrato de transporte de ônibus coletivo urbano, não só para, por exemplo, colocar ar-condicionado nos ônibus, mas também para colocar plugs de USB nos ônibus. Isso é muito interessante, sem dúvida alguma. Agora, a pergunta que eu faço:
Isso é o objeto central, é o núcleo duro do contrato? Ou isso vai trazer agora uma onerosidade excessiva para ambas as partes? Será que não é melhor preservar o transporte coletivo urbano, suspender essas obrigações, prorrogá-las para o tempo em que as coisas ficarem mais palatáveis? Porque isso custa dinheiro, né? E aqui para reproduzir essa frase já batida, que era uma frase antiga do século XVIII, século XIX norte-americano, que o Milton Friedman usou no título de um livro dele da década de 70, não existe almoço de graça. Alguém sempre paga a conta. Então, se você colocar o plug no ônibus, o ar-condicionado no ônibus, alguém vai pagar essa conta. Ou é o usuário, ou é o contribuinte, que vai pagar o tributo que o poder concedente vai fazer para fazer os aportes, ou é o acionista da empresa privada, o investidor. Portanto, é bom que isso fique bem claro, para que as pessoas entendam e preservem, na medida do possível, o objeto, o núcleo duro do contrato. E essas questões acessórias, quando voltarem os períodos de fartura, ótimo. Vamos colocar essas coisas, televisão, banco mais confortável. Por enquanto, vamos preservar o transporte público coletivo. E os outros contratos funcionam assim também. Essa é a minha opinião, pelo menos. Pois é, professor Egon, essa tua expressão é bom que fique bem claro, me agrada muito, mas não é o que ocorre ainda na prática, né? É engraçado porque na métrica, me parece que o poder público criou uma métrica para concessão e PPP. Ele criou, por enquanto, né? Nós estamos numa transição. A métrica deles é a obra pública. Tudo é comparado com obra pública. E aí, se você não olha o serviço lá no final, não olha o objeto, como tu falaste agora, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E aí, Ângelo, eu não sei se essa explicação do Egon ficou assim, fica ao alcance também do empresário europeu, do empresário italiano, se isso é importante para ele, acredito que sim, porque afinal de contas compõe, né, o todo de um interesse, mas se há também alguma experiência de lá, de fora para cá, da Itália para cá, que tu achas que possa ser aplicada aqui, que facilita lá, e que eles comentam contigo, se aqui fosse assim, para nós seria mais fácil. E junto com isso, te pergunto também se o governo italiano, para esse momento de pandemia, estabeleceu lá alguma meta, apresentou algum plano, tem alguma novidade em relação a esse tema? Bom, começando, Tulo, da tua segunda pergunta, que eu estava começando a falar agora há pouco. É claro que essa pandemia mudou a cena mundial. Entre elas, mudou a cena econômica, né? Porque agora o foco vai ser outro. Agora o foco vai ser salvar vidas, né? O que está acontecendo agora no Brasil, aconteceu em março, abril, na Itália. A saúde, a estrutura da saúde voltou a ser o foco justamente dos investimentos. Você fala de hospitais de campanha, você fala de uma estrutura nova. Eu acho, por exemplo, falando dessa pandemia, dessa Covid, desse coronavírus, acho que essa é uma oportunidade muito grande para todos os países, entre eles a Itália e o Brasil, fazer os deveres de casa, né? Porque não pode ter uma economia saudável, um país saudável, sem uma saúde que funcione. Isso não existe, não é possível, porque a Covid, e não adianta ter um super plano de saúde que me permitiria de ir no melhor hospital da minha cidade, porque todos os hospitais particulares já estão com 100% de vagas nas UTI preenchidas. Então, o problema da pandemia, da Covid, é um problema sério. A Itália conseguiu sair disso, por enquanto, que o problema não está resolvido, porque tem um lockdown muito forte, o que às vezes eu não consigo ver ainda aqui no Brasil, entendeu? Eu fiquei acompanhando o que fui no começo em Florianópolis, quando fui
travado o transporte público e parece que, na minha modesta opinião, não sou médico, mas com certeza é um dos maiores fontes de transmissão de vírus. É o transporte público, porque colocar 100 pessoas dentro de ônibus por 1 hora, se tem uma pessoa que tem o vírus, é fácil que ele vai transmitir a um monte de pessoas. Aí no começo Florianópolis estava resolvendo. Aí na hora que abriu, já se criou o problema aí também. Me parece que foi assim, não é tudo. Então, a pandemia vai criar problemas na economia. Como falei, o PIB de muitos países vai ter problemas da ordem de 2 dígitos. Vão cair 2 dígitos. Aí, o PIB da Itália vai cair mais de 10%. Isso com certeza. Não tem como resolver isso. A União Europeia fez um plano de ajuda muito forte para a Itália e para outros países também envolvidos, que são todos envolvidos. Então, vamos ver. Mas a história me ensina que depois de grandes problemas sempre criam grandes oportunidades. Eu sempre falo para as empresas italianas, quando elas começam a dizer assim, mas realmente o Brasil é um país de grandes oportunidades, mas aí tem muitos problemas, mas é claro que se o Brasil vai começar, a economia vai começar a explodir, eu falei, mas é por isso que vocês têm que entrar agora. Vocês estão esperando o quê? De entrar. Entendeu? Vocês têm que entrar agora, têm que começar a criar agora, porque também investir num país estrangeiro, como a gente frisou, investir no Brasil, não é uma coisa simples. Então, se você quer recolher os frutos da tua planta daqui a 10 anos, você tem que plantar agora. Não existe você chegar na hora que a economia está bombando, porque naquela hora está tudo preenchido já, não tem mais espaço no mercado. Então, eu acho, falando da Covid, que apesar desse problema da pandemia, isso pode gerar grande oportunidade assim que vai ser resolvido. Porque o Brasil é um país rico, o Brasil é um país de 1000 recursos. Tem que fazer os deveres de casa. Se o Brasil fazer os deveres de casa da forma certa, como o Tulo falou na sua exposição, é um momento favorável, porque o investidor, o custo do dinheiro é baixo. Então, tem empresas que estão querendo investir. Só que o Brasil tem que dar aquela plataforma jurídica, administrativa, para ele se sentir à vontade para investir. Esse que é o problema, entendeu? Perfeito, Ângelo. Eu concordo. E essa questão da oportunidade é muito bem marcada, porque se nós formos falar de negócio, por exemplo, vamos falar de iluminação pública. Você tem a iluminação pública muito rentável com municípios, por exemplo, de mais de 100 mil habitantes. E depois você tem uma rentabilidade boa com 50 mil habitantes. E depois você consegue fazer também um bom negócio com 10 mil habitantes. Só que essa quantidade de opções ela vai terminando no mercado, né? Então, quem chega na frente, evidentemente, acaba pegando as fatias, não digo melhores fatias, porque me parece, Egon, que com o marco do saneamento, elas ficaram intermináveis. É um bolo tão gigante, que serão tantas fatias, né? Que tem para todo mundo e mais um pouco durante anos. Mas, ainda assim, as melhores oportunidades vão ser daqueles que chegarem na frente, porque a gente sabe que quem chega na fonte primeiro bebe água limpa, né? Então, essa é a ideia, realmente, de chamar não só os italianos, mas todos esses investidores, mas, evidentemente, aqui no ambiente da Câmara Italiana, para que eles venham o quanto antes. Nós estamos já caminhando para o final, né, do nosso webinar, então eu queria pedir, Tiago, que tu fizesse, então, uma última pergunta para o Egon, e ele, sem qualquer controle de tempo, fizesse a sua resposta, mas já usasse também para suas considerações finais. E depois a gente volta para o Ângelo fazer suas considerações finais e encerra. Tá bom? Então, Tiago, com a palavra. Queria, antes de mais nada, aí, agradecer a presença do Ângelo, a presença do Egon. É uma grande satisfação. E a ideia é que esse evento depois possa também ser levado também para a Itália, para os investidores italianos, para que possam ter uma visão de como está aqui, como a gente tem enxergado a realidade aqui em loco aqui da infraestrutura nacional.
E eu queria jogar aqui uma última pergunta para o professor Egon, que é já uma pergunta daquela de futurística, né? É uma pergunta daquela fora da caixa, professor. Qual que é a visão do professor com relação ao endereçamento de políticas públicas de infraestrutura no Brasil para os próximos anos? Né? Qual que é a tua visão de como isso vai se concretizar? Como é que a gente vai olhar pelo retrovisor daqui a 10, 20 anos? O que ficou para trás e o que a gente verá para frente? Bem, muito obrigado, Tiago. Eu queria também, em meu nome, agradecer imensamente o convite, a possibilidade de vir compartilhar algumas das minhas inquietações aqui com o Ângelo, com o Tulo, com você. Para mim é uma enorme satisfação. E eu concordo integralmente com aquilo que o Tulo e Ângelo falaram antes, no sentido de que existem as oportunidades, só que precisa de uma plataforma jurídica consistente, né? Ou seja, os juros estão baixos, é possível ir para o mercado, é possível vir com dinheiro próprio, mas eu me lembro sempre de uma frase de um debate que Keynes teve na Câmara dos Lordes no começo do século passado, e que lhe foi dito, você pode levar o cavalo à água, mas você não pode forçá-lo a beber. Você pode dizer, olha, aqui tem oportunidades interessantes, mas o investidor vem se ele sentir o animal spirit dele fazer com que ele se sinta seguro de entrar nesse ambiente, nessa plataforma. E eu acho que isso também é uma missão dessa ordem de debate, é uma missão de nós, advogados. Né? Se nós não formos à frente da construção dessa ordem de soluções em termos jurídicos, o trem vai passar e a gente não vai subir nele. Qual é a minha perspectiva de endereçamento das próximas décadas? Eu tenho para mim que, e vamos lá, eu sou talvez um pessimista no diagnóstico, mas um otimista nas perspectivas. Eu tenho para mim que nós já temos, por um lado, a consolidação de contratos que duraram 20, 30 anos e que foram respeitados e que estão sendo respeitados. Isso é um bom cenário. Nós temos uma consolidação de novas legislações que estão sendo consolidadas, estão sendo oferecidas para os agentes econômicos. Nós temos, quando menos, há uns 4, 5 anos, alguns programas de governo com o Ministério da Infraestrutura e com a Secretaria de Parcerias de Investimento, que são grandes referenciais. Nesses últimos anos, nós temos um volume de negócios que equivale a 8 anos dos tempos anteriores. Também nesse setor, o tempo foi mais rápido, está passando mais rápido. Né? O que eu acho quais são as minhas visões de endereçamento de políticas públicas futuras? Eu tenho para mim que alguns setores estão razoavelmente confortáveis e não vão sofrer impactos muito grandes. Por exemplo, telecomunicações. Né? Telecomunicações cresceu exponencialmente durante a crise. Né? Agora, setores que vão demandar mais investimento: portos, ferrovias, água e saneamento e eletricidade. Eletricidade, a gente tem a demonstração de que os desafios foram muito bem enfrentados pela Agência Reguladora Nacional. Por exemplo, a Agência Reguladora Nacional, de imediato, criou uma conta especial, deu um certo conforto às distribuidoras, que a energia elétrica, a gente sabe, é um mercado bastante peculiar, com contratos bastante peculiares. Né? E se o sujeito compra a energia elétrica tem que ser entregue a ele, mesmo que o usuário final não tenha, porque não se estoca energia elétrica. Né? E o investimento precisa dessas relações de longo prazo. O setor de energia elétrica, a Agência Reguladora Estadual e Federal, deu mostras que tem capacidade de conferir a estabilidade do setor, mesmo em momentos mais delicados. Portanto, eu acho que isso é uma sinalização muito boa para investidores, dizendo, olha, aqui as coisas, mesmo diante de desafios como esse, testes de força,
elas funcionam. E tem esses outros setores que, como eu já disse, portos, ferrovias e água e saneamento, que efetivamente vão demandar, e já tem legislação que consolida, ferrovias especialmente com a legislação, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal recente, quanto a uma lei que permitia prorrogação de contratos ferroviários em contrapartida a investimentos não previstos originalmente. Isso foi arguída a inconstitucionalidade dessa lei, e o Supremo Tribunal disse não, é constitucional. A Constituição brasileira acolhe e prestigia essa ordem de iniciativa que faz novos aportes mediante a prorrogação dos contratos. Talvez eu seja, mas eu prefiro assim, seja um pouco otimista demais, mas eu acho que esses setores são setores que vão ser bastante privilegiados nos próximos 5, 10 anos, e de contratos de 30 anos que, como a nossa história já demonstrou, resistem ao teste do tempo. É isso que é a minha visão, e agradeço mais uma vez imensamente à Câmara Italiana e aos colegas que me convidaram para vir compartilhar algumas das minhas preocupações aqui. Obrigado, professor Egon. Logo a seguir a fala do Ângelo, eu faço um agradecimento especial à Vossa Excelência e vou fazer também ao Ângelo, mas queria já então emendar, Ângelo, para as tuas considerações finais, um comentário sobre esse debate que nós tivemos aqui. E talvez, não, eu sei que sempre se há um cuidado de não querer parecer que está se ensinando ou trazendo alguma experiência para dizer como é que se faz, mas há algo que a Itália nos ensina que a gente poderia também utilizar aqui, até como forma de, como tu disseste, amigavelmente criar um ambiente aos nossos empresários italianos? O que tu achas? Bom, tem uma diferença política fundamental, né? O Brasil tem 27 estados. Isso é outro grande ponto. Então, a Itália não tem uma estrutura política igual à brasileira. O Brasil é uma república presidencial formada por 27 estados. Cada um tem um governador, cada um tem uma estrutura. Então, quando você faz uma ferrovia que vai do sul ao norte, você passa 4, 5 estados. Aí você não tem um problema com o governo central. Você tem um problema com o governo central e 5 problemas cada um dos estados que você vai atravessando, que tem um tribunal diferente, é um sistema jurídico diferente. Então, eu acho que a diferença política, jurídica, entre a Itália e o Brasil é tão grande que não há nada que possa ser transposto, a não ser considerações culturais, consideração de oportunidade, de investimentos. Aqui, como eu falei, não é um país, aqui é um continente, com 27 estados. Os problemas do Nordeste não são problemas daí do Sul, de vocês. São problemas totalmente diferentes. A abordagem para uma empresa que vem de fora é muito difícil entender isso, porque é uma fragmentação de personalidade política, jurídica, administrativa que você tem que encontrar para fazer o projeto andar. E cada um, nos âmbitos das próprias competências, tem a possibilidade de vedar o projeto. Porque aquela ferrovia que passa em 5 estados, você tem um estado que acha que é um problema jurídico, para travar aquele projeto, vai conseguir travar aquele projeto. Então, esse é um problema que precisa ser resolvido. Eu só posso dizer, por exemplo, a reforma do setor do saneamento, que foi aprovada agora no Senado no dia 24 do mês passado, né? Tinha sido aprovada na Câmara em dezembro do ano passado. Estamos falando de uma estima de 700 bilhões de reais para os próximos 10 anos. Eu posso confirmar para você que é claro que isso gerou muita expectativa nas empresas italianas, que são especializadas em problemas de água, de saneamento. Então, nesse aspecto, eu acho que tem muitas empresas italianas que vão participar, principalmente porque, pela primeira vez,
essa infraestrutura vai ser gestida a nível local. Entendeu? Então, a empresa justamente vai com a prefeitura de Florianópolis, com o governo de Santa Catarina, vai precisar resolver o problema daquela área. Então, eu tenho muita fé que nisso aí nós temos muitas empresas italianas, pelo menos pelo interesse que elas manifestaram. Eu fui contatado de empresas italianas que ficaram sabendo, não por meio da gente, que no Brasil tinha sido aprovada a reforma do setor do saneamento, está interessado em participar. Então, isso vai... Porque é um bolo muito grande, né? 700 bilhões de reais nos próximos 10 anos, e a gente sabe que normalmente o valor cresce, né? E 700 milhões fatalmente vai chegar a 1.000, 1.100. Então, isso e depois, é claro, aquilo que eu falei, não adianta produzir se eu não tenho como escoar a minha produção. Então, eu preciso de ferrovias que funcionem, de portos que funcionem. Eu não posso pensar ainda que o Brasil vai transportar sua soja, o seu grão, em cima de caminhão de 30 anos atrás, em estradas que não vão aguentar. Não adianta dizer eu vou fazer uma rodovia hoje, porque o transporte das commodities, da produção, não pode ser feita para rodovias. Agora, até um problema, eu participei de muitas reuniões aqui em Brasília, em várias organizações, falando do futuro das ferrovias brasileiras, é um problema de custo, porque o investimento para fazer uma ferrovia é muito, muito alto respeito a uma rodovia. E não tem o retorno, não tem retorno. Não é com o transporte da mercadoria que você vai atrair o investidor. Sabe como foi resolvido o problema, por exemplo, em países, digamos assim, do primeiro mundo? O que é que fizeram no Japão? Você sabe que as ferrovias do Japão são as melhores do mundo. Tem trem que anda a 300, 400 km por hora lá. O que é que eles fizeram? Em cada cidade, em cada estação, a estação ferroviária virou uma cidade. Virou um shopping, virou um cinema, virou um mercado, virou um centro econômico. Então, isso agrega um valor econômico ao investimento em ferrovia. Então, eu penso na ferrovia para transportar mercadoria, mas preciso atrair outras formas de investimento dentro do projeto da ferrovia, porque senão a ferrovia nunca vai sair. Você não vai encontrar investidor, porque o retorno não justifica o custo, entendeu? Tem que ser estudada novas formas de investir. Mas isso aí, são ferrovias, portos e o saneamento. Esses são os básicos. Muito bom, Ângelo. Obrigado nessa tua explicação. Eu lembrava aqui de um amigo meu, administrador, que ele explicaria essa tua teoria da ferrovia como a teoria da lojinha do posto de gasolina. Ele disse que o combustível não está dando dinheiro, então promove a venda na lojinha. Da loja de conveniência, né? Na lojinha de conveniência, exatamente. Que não deixa de ser aquela figura do serviço italiano ao longo das rodovias também, né, que permite aquelas explorações comerciais de excelente qualidade. Ô, Tiago, que interessante esse compartilhamento, né, da embaixada com questões muito práticas, né, com a experiência do Ângelo, com conhecimento técnico do Egon, que também é prático, porque o Egon conhece por dentro e por fora a aplicação da lei. Quais são as tuas considerações aí para a gente encerrar o nosso evento? Obrigado, Tulo. Muito satisfeito e feliz com o evento. Acho que a gente realmente conseguiu cumprir aquilo que a gente esperava, que era dar uma visão, um panorama para o investidor internacional, aprofundar em algumas questões de técnica jurídica e de segurança regulatória, tão importante para que esses investimentos realmente cheguem ao Brasil, de modo que eu acho que a gente cumpriu aqui a tarefa que nos foi posta de passar de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, o cenário que a gente tem hoje, de certa forma, econômico, regulatório e jurídico, para que sejam aportados investimentos no Brasil, especialmente em infraestrutura. Acho que a gente conseguiu cumprir aí.
Perfeito, Tiago. Tiago, obrigado também pela sua presença aqui, pela organização do evento. O Tiago coordenou a organização. Queria dizer primeiro ao Ângelo que nós temos assim uma alegria muito grande na tua participação. Agradecer à Embaixada da Itália no Brasil, Ângelo, por permitir e por também te enviar aqui para esse evento. Dizer que a gente reconhece no trabalho da Embaixada Italiana, principalmente no seu aspecto comercial, que o tema aqui abordou hoje, que realmente tem feito um trabalho excepcional e a gente sabe que esses frutos vão ser colhidos, já estão sendo colhidos e serão colhidos aí, com certeza, nos próximos anos. Da mesma forma, Egon, dizer que é uma alegria muito grande de ter aqui, aprender, na verdade, acho que fica aqui um arquivo, um acervo, para aqueles que querem conhecer um pouco mais do assunto. Evidentemente, poderia ser muito mais aprofundado sobre diversos aspectos, mas a ideia era um apanhado geral. É quase como uma aula introdutória sobre o tema, né? Mas aí com o ajuste fino do teu conhecimento, do Tiago e da participação do Ângelo. Para vocês pode parecer que é mais uma live, vocês são muito requisitados, o Egon, o Ângelo participam muito, mas para nós, Tiago, não foi mais uma live, foi a live, né? Nós tínhamos essa expectativa e ficamos muito assim, felizes com a presença de vocês, sabemos a dificuldade de agenda, mas esse agradecimento ele tem que ser feito. Então, eu me despeço aqui, mais uma vez, deixando aí o tema para discussões futuras, e agradecendo a todos pela presença, aqueles que nos acompanharam no YouTube e que posteriormente também vão acessar o arquivo para ter acesso aqui ao nosso debate. Muito obrigado.